Você imagina a situação, Gabi. Eu vi outro dia, o cidadão me contou que estava na fila do banco, demorou quase 2 horas para ser atendido. Ficou lá em pé, cansado, sem poder sentar, sem nem poder ir ao banheiro, né? Tem que ficar pedindo, não, segura aí meu lugar. E isso não gera um dano moral? Você não acha que é um caso de estado civil, pelo fato do serviço, gerando um dano moral ressarcível, caríssima Gabi? Quem nunca, né, Calixto? Quem nunca não ficou numa fila ali, É horas verdade, é dramático, né? esperando? Nossa, né? Nem fala, né? Não Imagina só no 2 horas, banco, por né? exemplo. Gente, Não só hoje no eu digo, né? Meu banco. sonho é não precisar ir em banco, né? Para mim, hoje, banco é a última coisa que eu tenho, que eu penso em É, fazer para sair no banco, né? Isso aqui é hoje a gente dramático. até consegue um pouquinho mais, né? Com a tecnologia Verdade, até ajuda. verdade. Mas Mas primeiro, tem gente queria que te ainda precisa ir lá. agradecer mais uma vez. O pessoal já te conhece aqui no podcast, né? O grande Obrigado. Calixto está de volta em mais uma parceria. E hoje vamos trazer esse caso, né? A gente sempre faz essa perguntinha aí para chamar vocês, ouvintes. Vamos falar sobre dano moral e a demora. Eu coloquei aqui entre aspas, né? Perfeito. Então, especificamente de um banco aqui, né? O caso envolve prestação de serviços bancários, mas serve para tudo, Exato. né, Calixto? Acho que a gente pode analisar isso aqui de uma forma mais global. E é um Com tema que, inclusive, certeza. já esteve aqui no podcast, né? A espera aí, né? O desvio produtivo do consumidor. Beijo, Roberta Leite, né? Minha convidada que gravou aqui Oh, comigo sobre esse caríssimo. episódio. Recomendadíssimo. Mas Com aí, né, certeza. Calixto, fica essa pergunta, né? Fica essa pergunta. E o nosso caso de hoje foi inspirado numa situação concreta, né? Como a gente gosta de trazer aqui, eu e o Calixto, para relembrar, Exato. né, Calixto, nossos tempos de É verdade. pesquisa, né? Nossa Iniciação querida científica, PUC, bons tempos, né? Calixto já faz 7 anos, verdade. Calixto, você acredita? Quando a gente Já vai começou? bater, é mesmo? É Vai bater na mesmo. saudade, então. Nossa, outro dia eu Certeza. fui pensar, falei, caramba, não acredito que já faz tanto tempo. É E verdade. claro, Não sabia. STJ, né? Um caso do STJ aqui que nós vamos O Tribunal da discutir. Cidadania, né? Assim se Sim, intitula. e um caso muito rico, né? Quando a gente pega alguns É, julgados, né? E nós, na pesquisa, fizemos isso muitas vezes. é verdade. O barato do direito, né, Calixto? Eu estava até conversando com você antes da gente gravar. Você pode pegar ali o caso, né? Quem for da área, a gente vai até deixar aí de recomendação depois, como a gente sempre faz. E você Perfeito. vê que tem várias argumentações possíveis, né? Então você pode concordar, discordar, tudo muito bem fundamentado, tudo muito rico, né? E aí você lê Com aquilo e você fica, certeza. caramba, né? Com quem que eu tô, né? Eu tô com a minoria, com a maioria, e não quer dizer que você esteja certo ou errado, né? É, Esse é o longe barato disso. aqui da coisa, né? E quando a gente, né, planejou de gravar, o centro das atenções era no caso do STJ, e aí no fim da semana passada o Calixto fala, Gabi, saiu uma sentença aqui, e adivinha Ah, só, né? acabou de Sentido sair, quentinho. contrário, sentido contrário, então, para enriquecer mais ainda, né? Então, dentro do Claro. STJ a gente já teve divergência, né, o que é bastante comum, né? Inclusive nos casos que a Sim, gente gosta de estudar, a gente gosta mesmo da divergência, né, Calixto? exato, E essa exato. sentença aí mostrando que dá para ter decisão para tudo que é lado. Mas vamos começar um pouquinho, né? Vamos agora contextualizar o caso, né? Então, esse caso concreto, ele foi em sede de IRDR, né? Que aí bem processo civil mesmo, né? Um incidente de Exato. resolução de demandas repetitivas, né? Basta vocês saberem que é um caso importante, né? Chegou ali no STJ, foi discutido, é importante, tem um peso aqui. E a gente fala em precedentes e tudo mais, mas aqui não é o objetivo, né? E a ideia, né, o que que foi votado aqui, né, o que decidiu-se? Inexistência de dano em virtude da demora na prestação do serviço bancário, né? Então, o que que acontece aqui? Tá, você ficou ali esperando, como o Carlos trouxe ali, né? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, imagina, né? Para esse caso Exato. aqui, entendeu-se que não havia dano moral. E aí, Calixto, o que que você acha, né? Tem umas perguntinhas aqui, a gente separou algumas perguntas, vamos fazer, Opa, né? Trocar aqui eu vou. figurinhas como fazíamos. Mas qual é a Exato. sua impressão inicial do caso? Tem algum ponto que É, você gostaria de destacar para o pessoal? Você concordou? Que falando. lado que você estava? Tô curiosa, a gente não conversou, hein? É tudo ao Verdade, essa vivo. parte não, né? Essa parte vamos Aqui saber é tudo agora. ao vivo, é tudo ao vivo. Verdade. Não, na verdade, contar um pouquinho do caso, realmente, envolve o Banco do Brasil, né? E foi um caso lá em Quirinópolis, interior de Goiás, onde o cidadão disse que foi lá por 2 vezes, né? Duas datas próximas, e teria esperado aí mais 2. Na verdade, o primeiro dia, acho que 1h17, segundo dia, mais de 1 hora também. E aí ficou muito chateado, naturalmente, muito irritado, 2 vezes, 2 horas perdidas, digamos assim, somando aí as 2 idas, né? 2 horas perdidas do seu dia, da sua vida. E então ele ingressou com essa ação reclamando danos morais, tá? Então, a demora excessiva. Aí tem uma observação que, de fato, no estado de Goiás tem
na verdade, são leis municipais. Então, o município de Quirinópolis, né, tem lá uma lei Sim, que fala, peculiaridade, né? que fala justamente do tempo de espera. Então, diz que o prazo, se não me engano, da lei municipal é de 20 minutos, né, em condições normais, para atendimento no caixa, até fala uma diferença ao caixa, são outros serviços. Vamos botar assim, 20 minutos de espera no atendimento de caixa, ou podendo chegar a 30 minutos se for véspera de feriado ou após feriado prolongado. E esse tipo de lei municipal existe em outros municípios, até no Rio de Janeiro, né? Está citado lá no julgado da STJ. Lei do Rio de Janeiro, lei de São Paulo, tem lei estadual também no Rio Grande do Norte, lei estadual de outros estados por aí. Quer dizer, de fato, os legisladores começaram aí a trazer, ou tentar trazer uma, digamos assim, uma imposição aos bancos, né? No sentido de dar um serviço mais sério, mais rápido, e não fazer com que o consumidor fique tanto tempo esperando. Em geral, funciona assim: 20 a 30 minutos, funciona mais, podemos É uma chegar a médiazinha, né? 30, a 30 ou 45 minutos em véspera de feriado ou após feriados prolongados. Então, esse é o padrão dessas leis municipais e estaduais que de fato existem. Lembrando que também o STF, um julgado antigo, diz que de fato os municípios também têm competência, interesse local, podem legislar sobre fila de banco, e de fato por isso que os municípios saíram editando essas leis. Bom, então existe a lei municipal, é verdade, que fala, vamos supor, no prazo máximo de 30 minutos. E o camarada realmente ficou o dobro, né? Pelo menos em cada ida ficou mais de uma hora, É, teve que totalizando voltar aí. também, né? Eu acho que isso E voltou faltou. uma segunda vez, poucos dias depois, mais uma hora e tanto. E eu, particularmente, vou até dar um exemplo concreto envolvendo o Banco do Brasil, isso que fica o meu registro, né? E graças a Deus não tem mais acontecer nenhum preconceito, mas é fato. Uma vez cheguei a ter com o Banco do Brasil, eu lembro que quando eu fui encerrar, eu também levei mais de uma hora. Eu me lembro que É, isso foi não é nem assim, um pouco raro, né? Você não é volta, a pessoa nada não sabia, não nada informa, né? impossível. E pior de Espera, tem tudo, que ir quando você está embora. ali, quando você está na boca, vem o sistema saiu do ar, né? Depois você espera 40 minutos, a Clássico, fila né? andou, finalmente, depois de 40 minutos, aí você vai, agora é minha vez. Não, agora, peraí, para tudo, vai ter que esperar um pouco. Aí você espera mais 20, 30 por causa do tal do sistema, que é um lugar comum, é o tal do sistema. Então, enfim, é realmente um tempo extraordinário que se perde, né? E aí o julgado, então, vai partir dessa ideia, do debate sobre o bem, o tempo, né, como um bem jurídico protegido, e que a gente sabe que é escasso, né? A Gabi até me perdoou, porque eu fui tendo que adiar esse nosso encontro, fosse de compromisso. Então, Não, que cada vez que isso. eu A gente vai marco, aí surge, organizando. e a gente sabe que o tempo é escasso, não há dúvida, controlar o tempo é cada vez mais difícil, porque todo mundo quer para hoje, para ontem, você vai se virando. Enfim, mas estamos aqui. E aí, de fato, Felizmente. então, graças a Deus, infelizmente. O grande debate, no caso concreto, é esse. O cara esperou, vamos dizer assim, ao todo 2 horas, e para ele é um tempo perdido, o que representa um dano moral, né? E, de fato, a gente sabe que o dano moral, em nosso sistema, ele é arbitrado, ele é fruto do que o tribunal, eu sempre falo meus alunos, Gabi, como querida ex-aluna, lembra disso, né? O problema do dano moral é isso, né? Todo mundo perde, nem todo mundo ganha. É, Porque quem vai dizer, afinal, é o tribunal, né? Não tem uma lei que diga, o dano moral é isso, né? E aí o julgador vai lá citar o artigo tal, porque a gente sabe que no Código Civil, por exemplo, o único artigo que fala expressamente sobre dano moral é o artigo 186, que nada mais diz que admitir eles tendo dano moral. Existe dano moral, reparável, pronto, está lá. E nada mais do que isso. Então, não diz o que é, em que casos, quanto reparar. Então, tudo eita, é isso vai ser complicado, né, criação. Calixto? A gente tentar explicar Exatamente. isso também, né? Mas quanto vale, quanto O é que nosso é? Não ouvinte, o sei, ouvinte não tá pergunta, lá, mas não tem quando é uma que. tabelinha. É, não dá para dizer ouvinte, dano moral é Ficou isso, né? faltando a Infelizmente. tabelinha, né, Calixto? Então, Ficou aí faltando. você tem, assim, N controvérsias, né? Se Sim. cabe, se a pessoa jurídica pode pleitear, em que casos pode, e depois, né, a pessoa física mesmo, como é o caso, em que casos pode. Enfim, então é um drama por natureza, falar de dano moral e dizer que ele existe, e quanto será esse dano moral. Então, a discussão é essa: o tempo perdido, 2 horas da vida, por exemplo, como no caso, realmente é um dano moral reparável. O julgado, né, foi da segunda sessão, ou seja, já é digamos assim, um fórum qualificado no STJ, né, não são, brevemente são duas turmas, terceira e quarta turmas, com 5 julgadores. Aí a segunda sessão, justamente, é formada por pelo menos 9 julgadores, e esses jogadores estão vindo dessas turmas, né? E no caso, na verdade, só 7 participaram, tem lá os ausentes, justificados, então, no fundo, são 7 votos, sendo que foi por 6-1, e os 6 votos vencedores, acompanhando o relator, inclusive foi o ministro Ricardo Vilas Boas Coeva. Esses 6 votos entenderam que, no caso, não havia dano moral, porque, neste caso de tempo excessivo, ainda que com previsão expressa em lei municipal e tal, e esse tempo foi violado, é verdade, mas ainda assim, por si só, né, esse excesso por si só não caracteriza dano moral. Então, essa aí é a tese que foi fixada. A gente sabe que sempre tem IRDR, surge matéria,
Essa tese, Sim, inclusive, seria vinculante, né? Ela é vinculante para os tribunais sim, é, estaduais do país exatamente. afora. Por isso que é importante a gente É, discutir, né? Que é por um mas caso, refere-se a um exato, caso, mas se mas acaba refere. que A importância desse caso realmente amplitude, né? merece, Maior. justifica aqui, inclusive, essa nossa conversa, porque não é um caso que vai ficar esquecido, né? É um caso É, que exatamente. tem repercussões porque Fica vincula os mais tribunais, emblemático, né? Não tem os jeito. A julgadores e estrutura tal. ali do processo, né? Exato, exato. Mas o interessante é que, assim, ele fala, né, por si só não gera dano moral, mas também me parece essa visão, e depois a gente fala um pouco da sentença, enfim, de julgados que certamente ainda vão ser conhecidos por aí, vão ser debatidos, mas ele não fechou as portas. Ele não, assim, o julgado me parece que ele não diz, olha, não cabe e ponto final. Ele está dizendo, olha, a violação ou extrapolação de um tempo, ainda que previsto em lei municipal ou estadual, enfim, por si só não gera dano moral. Mas é claro que existe a peculiaridade do caso concreto, né? Então deixou, me parece, assim, Sim, os ingredientes, né? A exatamente. Me mais. parece que, É. até, Gabi, eu vou fazer digamos, uma breve analogia, né? A figura do direito ao esquecimento, né? O direito ao esquecimento, por exemplo, foi levado ao Supremo, e aí o Supremo falou, o direito ao esquecimento, a reparação de danos, o direito que viola a Constituição. Aí muita gente vai dizer, então não cabe, o Brasil não reconhece o direito ao esquecimento. Não. A decisão não diz isso, né? Que não existe dano moral, por exemplo, direito por violação do direito ao esquecimento, mas que vai ser na circunstância do caso, ele pode existir. Então, me parece que aqui, de forma semelhante, está dizendo isso. Olha, nesse caso não existiu, mas em outros casos pode até ser que exista, né? De todo modo, a ministra Nancy, que foi o único voto vencido, como eu disse, foi 6-1, Sim, que o voto vencido foi da vamos querida. chegar, né? Queríamos chegar ao voto vencido, né? E muito Então, interessante a fundamentação, né? sim, Claro. não, esse é Nancy um longo esteve na voto. minha tese, né, Calixto? Calixto Sim, lembra da banca, né? E beleza. tudo. Nancy, Falando aí ministra de dano Nancy moral por tem que abandono estar em todas, afetivo. Tá em todas, né? tem que estar E em como todas as sempre teses. aqui, aparecendo É uma nesse caso máquina de também. julgar, né? Nossa querida ministra é uma máquina de julgar, realmente. Basta ler os alunos aí que estão nos ouvindo e lendo os informativos, já estão percebendo como está sempre lá a nossa ministra Nancy. Mas, enfim, o que aí são, aliás, são dois votos só que estão transcritos, né? Que são o voto do relator e o Sim, voto e o vencido da dela, ministra é. Nancy. Os outros a gente não sabe se eles chegaram a dizer algo ou se simplesmente acompanharam o relator, né? Mas o fato é que a ministra Nancy também, num voto longo, citando doutrina, precedentes do STJ, ela queria colocar um número 2 ali, quer dizer, então, no fundo, a tese é única, né? Mas na proposta dela seria uma tese com dois números, o número um dizendo, não cabe por si só a extrapolação do prazo, por si só não gera. Mas número dois, em caso de reiteração, de omissão na melhora do serviço ou envolvendo hipervulnerável, pode caber ou caberá dano moral. Então, seria esse acréscimo que eu acho que tornaria mais clara essa situação. Ou seja, olha, pode existir em certas situações, né? Embora no caso não tenha existido, e talvez possa dizer como regra, né, não exista, mas em certas situações poderá existir, e aí se envolve, por exemplo, idosos, né? Ali a gente sabe que, acho que o grande público, digamos assim, a grande clientela que, de fato, frequenta as agências, né, talvez a maior parte sejam de idosos, pela dificuldade Sim. mesmo, porque qual a grande defesa da Febraban? A gente aproveita, então, para falar um pouco mais. O réu, no caso do Banco do Brasil, também teve o apoio como interessado, digamos assim, no pleito, né, que foi da Federação Brasileira de Bancos, Febraban, e a tese era essa: hoje não precisa nem de banco, né? Está tudo digital, você tem caixa E não é eletrônica. bem assim, né? E não é bem assim, de fato, a gente sabe que, especialmente os idosos, por exemplo, tem muita dificuldade, né? E aí você abre, inclusive, mais para um outro plano, que é o golpe, né? O idoso, às vezes, Aqui tenta a fazer por gente pode falar de aplicativo, várias coisas, né? O idoso exatamente, talvez, né, hiper vulnerável, aí e pensando é enquanto vulnerável, né? consumidor, e a dificuldade não é nem Ah, só de usar um aplicativo, né, mas até de ir ao exato, banco. Então imagina, ir ao né? A banco, pessoa se chega no, desloca, às vezes, né? Tem que ter além de alguém para estar sujeito acompanhar. ao É, malfeitor, digamos assim, lá no banco, né? é Ali, aí difícil. fala, vou te ajudar, aí pega a senha, acaba pegando a senha do O que idoso, também por não aí é raro, vai. né, Calixto? Infelizmente, Exato, a né? gente A sabe de gente casos, vê vários infelizmente. casos Os golpes dessa aí forma. estão, né, cada vez mais refinados. E esses golpes, de Sim, fato, uma boa parcela inclui como vítimas aí os idosos, né? Então, assim, não dá para dizer, não, a solução então já está posta, é só ter caixa eletrônica, internet bank, cada um se vira. Não é bem verdade também. Mas, assim, eu acho, sinceramente, assim, se nós adotarmos a tese com os números um e 2 da ministra Nancy, não estaria errado, me parece, não estaria absurdo. Mas, da mesma forma, assim, eu acho que o julgado não fechou as portas. Esse é um dado sim. Isso, importante, né? nisso concordamos, É. então. Então, não dá para dizer que o STJ simplesmente fechou os olhos à realidade, diz, não cabe, ponto final.
Não, ele está dizendo, olha, mesmo que exista lei municipal, essas leis servem mais como indicativo. Idealmente, o banco deve prestar em 20 minutos, em 30 minutos. Também lembrando, né, e o julgado mostra isso, que existe também uma fiscalização administrativa, então os PROCONs. Então, claro que a pessoa individualmente, né, que ficou lá 2 horas, naturalmente ficou muito irritada, profundamente irritada, isso é justificável. Mas vai ter dificuldade realmente em ter uma reparação a partir desse precedente. A solução que implicitamente o julgado está dizendo, olha, procure o PROCON, reclame nos órgãos de defesa do consumidor, para que o PROCON e outros, né, atuem aí multando o banco, aplicando multas, que esse seria o controle administrativo que o CDC traz no artigo 56, no artigo 56 seguinte, né, nós vemos lá como primeira grande solução justamente a multa, né, a multa administrativa. Então, talvez o consumidor ter sempre essa consciência de que nem sempre a reparação do dano moral está aí disponível e de fato será obtida, mas o que não significa que não possa haver alguma forma de punir, né, o fornecedor, especialmente a gestão financeira, que de fato, de forma reiterada, de forma, digamos assim, sem nenhum cuidado, digamos assim, com seus clientes, acabam então colocando o consumidor nessa situação realmente muito difícil. Quando você quer encerrar uma conta, então você é quase que o Uma grande capeta, né? burocracia, né, Não Calixto? A querem te vida é uma receber, né? burocracia sem fim, né? Vamos combinar. Esse meu caso, inclusive, é porque eu queria encerrar a conta. Acho que eu fui maltratado. Não, pelo amor de Deus, não saia, né? Mas depois de 2 horas, aí Depois que eu tinha toda certeza das duas horas que eu você tinha conseguiu. que era para eu sair mesmo. Mas enfim, mas é isso, meus caros. Então, assim, Gabi, caríssimos, eu acho que o julgado, sinceramente, eu não vejo assim como nenhum absurdo, né? Não dá para Sim, jogar pedras no STJ, não. Acho que é, foi um entendimento razoável, né? E o da ministra Nancy, a rigor, não deve nem ser visto, talvez, como um voto totalmente vencido, né? Porque, no fundo, ela só queria esclarecer, ó, em certas situações, quais? Ela fala reiteração, conduta dolosa ou envolvendo hipervulnerável. ela Talvez vai tornaria mais desenvolvendo, claro. né? Ela vai desenvolvendo. O voto dela é bastante interessante, né? Para quem se Interessante, não, interessar, não como eu merece falei, ser a gente lido. vai Exato, deixar esse caso aí na íntegra. Mas é isso que o Calixto falou, né? Em suma, é essa ideia de que um mero aborrecimento, né? Então, o fato de você ter ali na legislação, de você ficar ali, aquilo ali não bastaria, exato. né? E aí entra a É, discussão, claro, o que que é dano moral, o que que não é, mas concordo que não exato. fecha a porta, né? Ah, Sim, o não cabe dano importante é moral, isso. ponto, né? Não foi essa a É. tese. Não cabe dano Não, moral nessa situação, né? Não foi isso que foi dito. Tanto não foi isso que foi dito, né? Que eu acho que a gente vai continuar tendo casos para os é, dois lados, que é o exemplo da caso a sentença, né? caso. Que a gente vai chegar lá. Mas cada caso é um caso, acaba sendo, né? Acaba sendo, Inclusive, mas temos provavelmente, aí essa tese. e provavelmente num eventual recurso especial, na própria, se cair na terceira turma, que é a turma justamente Pode ser composta que pela seja ministra, decidido né? de uma outra forma, Ela né? talvez seja a primeira a dizer, não, não, o precedente da segunda sessão não me proíbe, ou não proibiu a turma de no Exatamente, né? De caso, argumentar e considera, de exato, decidir, né? considerando, e o STJ, inclusive, é mestre em fazer isso, né? Aí Já eu vimos sempre brinco. algumas vezes, já, Calixto. Exatamente, exatamente. Aí ele vem aquela famosa frase, considerando as peculiaridades do caso concreto. Aí eu brinco, Aí nessa hora vai. você senta e que vem chumbo, né? Vem coisa nova aí. Então, assim, o Vem fato de haver argumentação, precedente, né? Vem de haver argumentação. tese, né, ver recurso repetitivo, isso, quando bota, considerando as peculiaridades do caso concreto, aí você pode esperar qualquer coisa. Mas é da vida, né? A gente sabe que É, esse é o papel que nós podemos, como a gente começou falando, né? O direito não é ciência exata, então não tem certo e errado. É longe disso, argumentação, é né? convencimento, é mostrar justamente as peculiaridades do caso concreto, vou usar a expressão do Sim, STJ. é E, evidente. e, o e o julgado, de fato, não proíbe, não impede que isso seja feito, né? Me parece dessa forma. Né? É. Inclusive a minha tese, né, que eu defendi, você orientador, Sim, foi uma tese é um minoritária, prazer. né? Então estava aí com a É, minoria, estava indo no voto vencido, né? eu E é brinco, às vezes é possível bom, argumentar, né? É às vezes é possível bom ir com a argumentar. minoria, né? Muitos, É possível naturalmente, vão argumentar desde que a enaltecer, gente exato. fundamente Agora, tudo, né? fundamente. Muitos vão É, enaltecer o voto da ministra Nancy, que foi com justamente o voto certeza, vencido da com minoria, certeza. mas que para muitos está corretíssimo. E uma E, de leitura muito fato, interessante, né? A gente vai deixar é. aqui, especialmente para quem faz pesquisa, né? Que a gente quiser aprofundar. Ah, perfeito, é É, ótimo, vale a né? pena. Mas eu E separei aqui, né? minha- O Calixto falou, faz umas perguntas aí. Vamos pensar em umas perguntas, Vamos né, lá, sobre vamos o lá. caso. Eu separei três perguntinhas aqui que eu queria fazer para ele. E a gente vai falar também um pouquinho da sentença, né? A sentença de um caso que aí já é um exemplo, né? Dessa Exato. divergência, né? Porque já decidiu que pode, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai Sim. chegar na peculiaridade. A gente vai chegar na Peculiar do caso peculiaridade. concreto. Peculiaridade do caso concreto, concedeu a indenização, né? Então, adiantando aqui que para esse caso a sentença foi concedida, né? Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, então, né? Diante
desse caso específico, você acha que existe a necessidade de que haja outros constrangimentos para que a gente tenha aí o dano moral, para que ele seja configurado? Então, não basta eu estar esperando ali em pé, né? Eu tenho que ter um É, outro constrangimento, alguma outra espécie de aborrecimento que eu consiga provar de preferência, né? A gente vê que esse aspecto probatório em relação ao dano moral é algo em que eles pisam muito, né? Então, como é que eu vou isso, provar isso? é. O que que você É, acha? no caso, pelo julgado, seria isso, né? Não vou dizer assim, se a lei diz que eu só posso esperar 20, esperei 25 ou esperei 30, pronto, está resolvido, eu tenho direito. Automaticamente. Não é automático, né? O que o julgado está dizendo aí não é automático. Mas, como eu disse, em outras situações, né, a gente pensa aí, a pessoa consegue demonstrar que tinha um compromisso inadiável, por exemplo, né? Importante naquele dia, ou enfim, tinha vamos dizer, talvez um encontro familiar relevante, né? A pessoa falou, O vou prejuízo rapidinho. foi grande, né? Vou pagar uma conta e meia hora eu estou aí, né? E combina com a família, e quando vê, demora 2 horas. Talvez isso seja capaz aí de realmente sensibilizar o jogador, né? Já que no fundo, falar dano moral, no fundo é isso, né? É muito conseguir sensibilizar, já que você não tem nenhum parâmetro objetivo, né? Então, porque mesmo que você adote a tese, e eu adoto inclusive, né? De que o dano moral é a violação da pessoa humana, que já também é controverso, né? É problemático, mas enfim partindo da ideia que a pessoa humana está dando moral e que isso ele existirá por força da violação à integridade física, à integridade psíquica, por exemplo. Então, talvez seja um exemplo de violação da integridade psíquica, é isso, a pessoa tem que ficar 2 horas, por exemplo, e perder um compromisso importante, né, que para ela tinha toda a importância e relevância, como, aí, sei lá, ainda que seja um encontro familiar aí, Né? de, Perdeu a festinha do aniversário filho na o, escola, né? o filho, né? Apresentação, né? Aquele Exatamente. A evento festa único junina ali, está né? chegando, é a festa junina das escolas, né? E o pai e a mãe Então, se programam e acho que é razoável passar no banco em 30 minutos, é, que seja, e acaba levando 1 hora e meia. Então, você realmente, fica me preso parece que nesse ali, caso né? É verdade. está à Isso, margem. inclusive, é um link com a quarta pergunta, né? Que vem falando das Opa, provas, né? Quais provas, né, a pessoa poderia trazer ali? exato. Então, para Aí é questão de sensibilizar, né? pra Como o Calixto sensibilizar. disse, acaba E sendo não um foi. trabalho de convencimento, né, Calixto? Querendo É, ou não, tá é a ligado à força ideia das mesmo de provas, convencimento, né? A força que das é próprio do provas, de direito. você mostrar o tamanho do prejuízo, né? Porque Exato. quando a gente explica aqui, o Calixto já esteve aqui várias vezes, já falamos um pouco de dano material É, também. Mas, poxa, se também. você quebra uma janela, chuta uma bola, quebra a janela, o prejuízo é o valor da janela, do vidro e acabou, né? Comparação. E aí, Exato, até para a exato. gente explicar, é mais fácil. Agora, eu vou ter que provar, né? Poxa, eu perdi a festa junina, né? A primeira dança, não Tudo consegui gravar, né? programado. Então, você Não, tem é isso. que trazer tudo isso aí para o processo e mostrar e convencer mesmo, né, o julgador. Então, pergunta mais Perfeito. que respondida. E essa expressão aqui, né, da segunda pergunta, né, eu peguei inclusive do julgado. E eu queria saber, né, porque muito se fala em loteria do dano moral, né? Então, às vezes, para determinados casos, essa situação, né, você considera que seria uma loteria do dano moral, por exemplo? É uma procedência do pedido aqui, né? Como é que você enxerga essa expressão? Você concorda? Eu Essa destaquei, expressão, achei curioso, sim, né? Queria saber a sua opinião. existe de fato a expressão loteria forense também, né? Mas no Sim, caso, sim. realmente, como é dano moral, se for loteria do dano moral, mas mais genericamente também se fala muito da loteria forense. Mas especialmente ela vai existir, essa chamada loteria forense vai existir especialmente nesse dano moral, já que, como a gente falou, não tem uma base objetiva, então fica muito ao sabor realmente Sim, a do gente não tem esses julgador, né? parâmetros, né? Não tem um parâmetro assim, como expresso sobre como existe no dano material, né, referência expressa, como reparar. Aqui não. Você trabalha realmente com essa ideia de sensibilização, né, do julgador, dos desembargadores, eventualmente, no recurso. E a FEBRABAN, essa expressão é justamente do réu, né, do Banco do Brasil, corroborada aí pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. De fato, se você talvez deixasse pura e simplesmente, atrasou o tempo previsto na lei, 20 minutos. Quem passar de 20 já tem direito, seria automático. Se dissesse ao contrário, é presumido dano, né, que seria a tese que o consumidor alegava, né, é presumido dano pela violação do prazo previsto em lei municipal, então o julgador teria que realmente, em cada caso de atraso, dizer, olha, houve o dano, porque passou o tempo e o dano é de tanto. E aí, como de fato não tem uma base objetiva, né, uns vão falar 5 mil, outros podem falar 10 mil, outros podem falar até 15 mil, mas sempre partindo da ideia que existe um dano reparável, existiria, né, se a tese fosse essa. E realmente aí você entraria, teria esse aspecto, talvez, da loteria do dano moral ou da loteria forense. Agora, de fato, ela existe, essa expressão,
não é de todo errado se nós pensarmos que o dano moral, por si só, está baseado nessa ideia de que o julgador, então, é que deverá, né, analisar as situações do caso e dizer se há ou não há dano reparável. Então, a rigor, essa expressão não é de todo descabida, para o dano moral em geral, né? A verdade é É. essa. E muitos pode criticar, mas é a solução que nós aprendemos a conviver, né, quando se fala de dano moral. A fundamentação desses casos é muito interessante, muito importante, né? E eu acabei na Outro, pós-graduação em Direito das Famílias, eu também escolhi um tema ligado ao dano moral, só que pela quebra do ah, dever de fidelidade também encontrei decisões para olha os aí, dois lados, né? os dois E lados, então a então, questão argumentativa é muito forte, as é muito provas que forte, você apresenta são muito fortes. com E a certeza. gente tende a perceber que quanto mais fortes, né, sejam as provas, né, e seja ali, não importa, né, se vai ser um documento, Exato, hoje a espécie de prova, né, que a gente poderia entrar num debate, né, qual prova que pesa mais, né, uma questão bem de exato, processo civil, mas desde que você tenha como provar, né, então eu acho que passa muito por isso, e obviamente pelo exato. caso concreto. Mas a tendência é que A instância do realmente uma caso. alegação genérica, né, Calixto? Acho que isso a gente pode, né, destacar aqui para o pessoal, né? Se você alega genericamente, mas a lei aqui falou que 20 minutos já é considerado demora, então fica aqui 20 minutos e Já um pronto, segundo, automaticamente isso é, aqui é dano moral, e a gente exato. sabe que não Aí é você assim uma quer alegação afastar, né? Exato, genérica, né, que você não consiga provar o prejuízo, né, porque o dano moral ele é uma reparação imperfeita, né, porque, claro, a gente não vai conseguir, diferente da janela que você não conserta um exato, dano moral, uma reparação imperfeita, mas uma reparação para um prejuízo que existe, né, que seja concretizado, ninguém está inventando nada, né, exato, então, exato. genericamente, alegações genéricas não passarão. E a terceira pergunta, né? Então, ela acho que ela já está até respondida. Eu fiz esse roteiro antes do Calixto me mandar o update, né, da Exato. sentença, mas eu perguntei para ele, né, se existe a possibilidade de que seja aplicada a tese do desvio produtivo do consumidor, né? Então, relativa a essa demora, na prestação de Uhum. serviços bancários, né? E eu acredito que a resposta seja sim, né, Calixto? Como você Sim, mesmo sim. disse, o julgado não É, fechou as portas, não né? fechou. E aí, o caso concreto, aproveitando que veio agora, semana passada, portanto, posterior à decisão do STJ, foi a questão de um cidadão um consumidor que tinha paralisia, né, e paralisia lateral. Então, ele disse, olha, para mim é especialmente difícil ficar em pé, né, meia hora que seja, 40 minutos, uma hora. No caso, acho que ele ficou mais de uma hora também. Então, realmente, assim, aí me parece que é razoável, sensibiliza, né, o julgador e nós, como julgador, não podemos dizer, o julgador é um ser humano, né, não é uma máquina. Então, você está dizendo, olha, tudo bem, eventualmente uma pessoa com saúde plena, enfim, sem nenhuma restrição, talvez até aguente, né, mas uma pessoa com paralisia é uma dificuldade a mais, né. Então, acho que isso levou aí, no caso, era até uma magistrada, uma julgadora, a entender que, no caso concreto, justificava um dano moral, né, pelo excesso aí de prazo, né, nessa espera na fila. E eu acho que de fato é isso, né? O que a ministra É, Nancy quis colocar como número dois, né? Ela, no fundo, era para acrescentar, o não foi adendo, acrescentado. né? Mas de A todo modo, tese. como a gente Mas está é exatamente insistindo, isso, não né, está Calixto? proibido, né? Não está impedido. Então é um E é aquilo que caso, a você tinha paralisia pode ser um dito. caso. É aquilo que você tinha Exato. dito, inclusive, em relação a um idoso. De repente, se a gente estivesse falando de um idoso, a Sim, decisão tivesse sido outra, né? exato. Que em geral Pensando são em pessoas, vulnerabilidade, né? né, estão mais cansadas, né? Já não tem nem a saúde, às vezes, para ficar mais que 10 minutos em pé, 20 minutos, já tá, né, a gente cansa de ver, deixa eu sentar um pouco, né? Quem tem um pai mais idoso, eventualmente um avô, né? Ou uma avó, você volta e meia se depara com esse pedido, não, meu neto, deixa eu sentar um pouquinho, né? Deixa eu descansar um pouquinho, as Com as pernas estão dificuldades, cansadas, né? né? Sempre fala, as pernas estão cansadas, minha mãe fala muito isso, as pernas estão cansadas. Mas enfim, a gente sabe que é fato, né? Não há dúvida que essas Essa é a pessoas têm essa ideia. dificuldade maior. É essa a ideia. Então, aqui para mostrar para vocês, claro, né, que a gente tem, só explicando rapidamente para quem não é do direito, isso aqui é uma sentença, né? Então ela está lá embaixo ainda, É, né, na ordem. sujeito à Quando reforma, você uma dúvida. entra com a ação, né, entra na justiça, você vai ter uma sentença, vai ter uma sentença, e quando a gente falou do caso anterior, vocês puderam ver que é mais complexo, né? Tem os ministros julgando e tudo mais, né? Já estamos falando de um tribunal superior, o processo já subiu, né? Como a gente fala, subiu. É, Então, temos diferentes competências aqui também, o que não quer dizer que uma sentença, né, não tem uma argumentação menos importante, né, do exato. que o caso do STJ, que é para a gente mostrar para vocês.
a divergência. E, na verdade, o fundamento maior, né, é a necessidade ali da pessoa. Então, é Uhum. a própria figura do consumidor, porque aqui estamos falando de consumidores, de pessoas, Com de certeza. prestação de serviços, né? Então, Serviço. a gente tem que considerar a figura do consumidor e mesmo dentro dos consumidores, né? O que, de Uhum. repente, é um problema gravíssimo, muito sério, para uma pessoa que tem uma necessidade especial, um idoso, por exemplo, para mim para o Calixto, para alguma outra pessoa, não é um mero aborrecimento, né? É um mero desgaste do dia a dia. Poxa vida, vou ficar O aqui esperando, famoso faz né? parte da vida, né? Faz Faz parte da parte vida. da vida, né? Faz parte da vida. Então fica Acho que aí é ideia. a sentença também, que a gente também, né, Calixto, vamos deixar Ah, aí para seria quem quiser ótimo. Todos ler, possam para quem quiser acessar, estudar, né, comparar. com certeza. São casos de argumentação muito rica, né, e deixam aí, né, a porta está aberta, né? Eu entendo que a porta está Ah, aberta, que o sim, STJ sim. não fechou a porta, ele só colocou ali uma plaquinha, ó, não é sempre, Não é sempre. É. não é No sempre, que né? parece Mas a gente razoável, fica né? aí Exato. esperando novos casos, né? Mas acho que é isso, né, Calixto? Conseguimos aí Sim, foi ótimo aí. tratar Acho que bem o dos ouvinte casos, né? gostou. Queria te agradecer mais uma vez pela parceria, né, Calixto, aí, como eu Foi um falei, já há prazer. anos, né, juntos aí, já figurinha fácil no podcast, sempre casos Obrigado, obrigado. interessantíssimos, né? Você que se interessa por jurisprudência, por pesquisa na área de responsabilidade civil, de direito do É, vai encontrar consumidor, o muita coisa Calixto aqui. já trouxe vários casos aqui com vários convidados, então os episódios são Já, nossos convidados também. recomendadíssimos, né? Que ótimo. As referências bibliográficas também, né? E deixa aí nos Perfeito. comentários, né? Eu não sei o que que o pessoal acha, se tem dando moral Ah, sempre, é, se não vamos tem ver. nunca, se depende, já tem sempre o pessoal do depende, né? Eu acho que vamos ver se a É, gente conseguiu convencer alguém ou não, né? Colocar é. ali mais umas Fico ansioso caraminholas para ver ali, os né? comentários. Estou ansioso pelos comentários. Deixem nos comentários e deixem também sugestões já para o Calixto voltar, né? Tem algum caso concreto aí que vocês Opa, gostariam de obrigado. ver sobre esses temas? Já o Calixto com certeza já tem a cadeira aqui cativa, né? Então fica meu agradecimento por bater mais Obrigado. essa bola, né, com Me ele, sinto em lembrando aí casa. nossos tempos de pesquisa. É verdade, verdade. Muito Então é bom. isso, ouvinte Calixto, um beijo grande para você, muito Muito obrigada. obrigado, Gabi. É, Obrigado a todos os ouvintes, hein? Um abraço em todos aí. Um Muito beijo, obrigado, gente, até a Gabi. próxima.